Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e da série Atualidade do Pensamento Espírita, na qual atualmente estamos estudando o Livro dos Espíritos, tema a tema, questão a questão, de acordo com a metodologia deixada pelo próprio Allan Kardec. Hoje nós vamos falar do surgimento da raça humana e desde já deixo bem claro a aliança entre ciência e religião necessária para falar sobre determinados temas, tal como esse, que Allan Kardec nos posicionou tanto em O Livro dos Espíritos e também mais tarde, principalmente no livro A Gênese. Nós vamos ver e também que essa ideia do surgimento da raça humana, ela é um mito recorrente em todas as culturas humanas, inclusive da antiguidade. E para que nós possamos sentir que isso é verdadeiro, nós temos um texto de milhares de anos antes de Cristo chamada Enuma Elish. Nesse texto de cunho mesopotâmico, nós vamos ver um mito da criação, o mito da raça, do surgimento da raça humana, de acordo com essa antiga tradição. Vejamos. Quando os céus acima não existiam ainda, e nem a terra abaixo, Apsu, o oceano de água doce, estava lá, o primeiro, o procriador, e Tiamat, o mar de água salgada, ela que criou tudo. Eles ainda estavam misturados em suas águas, e nenhuma pastagem ainda tinha sido formada, nem mesmo um pedaço de pântano. Então, olha só, né, gente? O princípio masculino unido ao princípio feminino para dar origem a tudo. Então, é a mesma coisa que nós temos aí no Antigo Testamento sobre o mito primordial do casal Adão e Eva. E nós vamos trabalhar algumas questões muito importantes a respeito disso, tal como as conquistas científicas que nos deixam muito à vontade para falarmos que, no mínimo, a atual espécie humana, baseada no Homo sapiens, ela tem 300 mil anos, e não os 4.000 anos de Adão e Eva, como foi proposto pelas tradições da teologia dogmática cristã. Por exemplo, nós temos aí, no mínimo, 300 mil anos já de caminhada como Homo sapiens, fora as outras épocas recuadas, que agora nós vamos passar um determinado vídeo que vai mostrar um breve resumo dessas épocas pelas quais nós já percorremos aí no nosso processo evolutivo. Nós vamos ver esse vídeo e logo após faremos algumas considerações a respeito dele à luz da doutrina espírita. Descobertas recentes na arqueologia situam a origem dos Homo sapiens bem antes do que imaginávamos, cerca de 300 mil anos atrás. De lá para cá, deixamos de ser uma espécie vulnerável a predadores para nos tornarmos o ser vivo de maior impacto no planeta Terra. Quem nos conta essa história é o pesquisador israelense Yuval Noah Harari, em seu livro Sapiens. De acordo com Harari, pelo menos 6 espécies de humanos conviveram durante milhares de anos, todas elas descendentes dos Australopithecus, nome que significa macacos do sul. Ao deixarem o sudeste africano, 2 milhões de anos atrás, os Australopithecus adaptaram-se às diversas regiões que habitavam. O leste asiático foi ocupado pelos Homo erectus, a mais longeva de todas as espécies. Eles viveram por cerca de 2 milhões de anos. A ilha de Java, na Indonésia, foi habitada pelos Homo soloenses, adaptados ao clima tropical. Em outro lugar do Pacífico, a pequena Ilha das Flores abrigou os Homo floresienses, que por conta dos recursos escassos da ilha, não mediam mais do que 1 metro e não pesavam mais do que 25 quilos. Eles possuíam ferramentas feitas de pedra e se organizavam para caçar elefantes. Elefantinhos, claro. O Homo neanderthalensis, mais conhecido como Neandertal, surgiu cerca de 500 mil anos atrás e habitou a Europa e o Oeste Asiático. Eles eram mais robustos e musculosos do que nós, seus irmãos mais novos. E ainda existiram espécies como Homo ergaster, Homo rudolfensis e por aí vai. Em 2010, por exemplo, uma nova espécie de humanos foi descoberta na Sibéria, os Homo denisova.
E essas são apenas as espécies sobre as quais já temos conhecimento. Quantas ainda não estão enterradas na história? A teoria mais aceita até agora é que os sapiens, já idênticos fisicamente aos humanos modernos, espalharam-se pela Península Arábica e rapidamente ocuparam a Eurásia, cerca de 70 mil anos atrás. Mas existem teses divergentes sobre a forma como isso se deu. De acordo com Harari, há duas hipóteses principais. A teoria do cruzamento conta uma história de atração. Segundo ela, os sapiens cruzaram com as espécies que encontraram e os humanos de hoje seriam resultado desse cruzamento. Os europeus seriam em parte descendentes de Neandertais, os chineses teriam parte de Homo erectus e assim por diante. Já a teoria da substituição conta uma história de repulsa. A ideia é que a superioridade dos sapiens na disputa por alimentos tenha resultado em escassez de recursos para os demais humanos. Isso teria gerado uma extinção lenta das outras espécies ou até mesmo guerras e genocídios. Estudos recentes descobriram rastros do DNA de Neandertais em europeus e de Denisovas em aborígenes australianos. É uma porcentagem próxima de 5% em ambos os casos, o que não prova nem invalida nenhuma das teorias citadas. Certo é que, onde os sapiens chegaram, as outras espécies acabaram sendo extintas. Como os únicos humanos ocupando o planeta, nos restaram apenas fósseis, ossos, ferramentas, um pouco de DNA e muitas perguntas sem resposta. Então, depois de vermos esse vídeo, esboçando um breve resumo da evolução da raça humana, nós temos na questão número 50, quando Allan Kardec pergunta se a espécie humana nasceu de um só tronco. E eles respondem que não, totalmente de acordo com a ciência. E baseado nesse pensamento é que Allan Kardec disse que o que nós chamamos de Adão é apenas um dos sobreviventes a um dos grandes cataclismos que houve na Terra e que foi, através de modificações, dando origem à raça mais aperfeiçoada. E é assim que a doutrina espírita lida com essa razão, de uma forma progressiva, levando-se em conta sempre o fenômeno evolutivo, a parceria entre mundo material e mundo espiritual nesse processo evolutivo. Quando nós lemos a nota da questão número 51, feita por Allan Kardec, nós vemos que ele não fala de uma verdade absoluta. Ele fala em termos de hipóteses. Homem de ciência que era Allan Kardec, homem de pensamento científico, ele não deixou nenhuma questão em fechado, porque ele sabia que a ciência, nesse sentido, também evoluiria muito, como nós vemos já as evoluções feitas pela datação do cruzamento genético e também pelo carbono 14, que eleva para cada vez mais a antiguidade da raça humana na Terra. Então nós vemos até que Allan Kardec, para termos de hipótese, ele diz que muitos com muita razão admitem Adão como sendo apenas um mito, uma alegoria usada para explicar esse homem sobrevivente, essa mutação que deu origem, né, à raça atual. Bom, visto isso, nós temos que agora avançar nesse conceito para lá na questão número 52, que é importantíssima para nós, nesse contexto de estudo. Nós vamos lê-la e vamos fazer algumas explicações a respeito dela. Nessa questão número 52, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: de onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? E os amigos espirituais respondem: do clima, da vida e dos hábitos. Dá-se o mesmo que se daria com duas crianças da mesma mãe que, educadas uma longe da outra e de maneira diferente, não se assemelhassem em nada quanto à moral. E nós vamos ver na questão 53, Allan Kardec também fazendo a seguinte pergunta: o homem apareceu em muitos pontos do globo? E os amigos espirituais respondem: sim, e em diversas épocas. E é essa uma das causas da diversidade das raças. Depois, o homem se dispersou pelos diferentes climas e aliando-se
os de uma raça aos de outras, formaram-se novos tipos. Então, vamos vendo que a doutrina espírita joga o racismo por água abaixo. Não existem raças superiores ou inferiores, mas existem espíritos que encarnam-se em ambas as raças, esses sim, que são mais ou menos superiores em termos de conhecimento e em termos de sentimento. Não é a raça que é inferior, mas é o espírito que está encarnado numa dessas etnias, na caucasiana, na branca, na negra, na amarela, etc. É esse espírito que realmente possui um grau evolutivo diferenciado de alguém que seja superior ou inferior a ele. Portanto, o espiritismo jamais foi ou será uma doutrina racista, como muitos o acusam de ser. Porque Allan Kardec diz que são os mesmos espíritos que encarnam-se em qualquer etnia, em qualquer raça, ou ainda mudam o gênero de acordo com as provas pelas quais tem que suportar, pelas quais tem que passar. Então a doutrina espírita é um monumento à igualdade perante Deus. Todos nós somos irmãos nesse sentido. Nós vemos aí que há uma grande militância, num bom sentido, da doutrina espírita em relação a essa tão sonhada igualdade pelas pessoas de boa vontade, mas a igualdade de direitos e não de aptidões. Uma outra coisa importantíssima também para estabelecermos é que o homem não descende do macaco. Nós temos um ancestral em comum com os símios, né, com os macacos. E a partir desse ancestral em comum é que houve, conforme o gráfico agora que mostramos na tela, é que houve a ramificação da raça humana e a ramificação dos símios propriamente ditos. Então, a partir daí, nós tiramos uma grande conclusão em termos espirituais, o que fez com que esse tronco do ancestral em comum, de um lado, evoluísse para um ser altamente complexo e, do outro lado, continuasse com seres que, apesar de inteligentes, ainda não chegaram ao nível de livre-arbítrio, ao nível de inteligência para as coisas morais. Aí a resposta está na própria doutrina espírita, quando nós afirmamos a existência do perispírito. E é através desse corpo espiritual que o espírito molda a sua capacidade em termos cognitivos e também em termos emocionais. E através desse corpo espiritual, guiado pelo próprio ser espiritual, pelo espírito, é que, encarnando-se nesses corpos materiais, vai aperfeiçoando cada vez mais, em termos biológicos, esses corpos, ao ponto de melhorar a capacidade cerebral para receber espíritos cada vez mais complexos pelas experiências evolutivas que já tiveram. Essa é a razão de os macacos, os símios, né, e similares, não terem evoluído como a raça humana propriamente dita. Então, eles também, esses princípios inteligentes, que hoje representam os macacos, os bonobos, orangotangos e etc., eles vão chegar ao nível humano um dia. Esses princípios espirituais ou inteligentes que habitam nos corpos desses seres, um dia também terão livre-arbítrio para as coisas morais. Mas é uma questão de tempo e de experiência. E nós já chegamos a esse nível de complexidade, e novos níveis de complexidade nos aguardam aí para o nosso futuro, depois galgando, como diz a escala espírita de Allan Kardec, níveis até chegarmos aos espíritos superiores e um dia sermos espíritos puros,
é o primeiro grau da escala proposta por Allan Kardec e tendo como Jesus um grande representante desses espíritos puros que nós podemos aqui recebê-lo na Terra para que ele mudasse todo o rumo das coisas em termos tanto de conhecimento quanto em termos principalmente morais. E findamos assim o nosso vídeo, sempre ressaltando a capacidade de Allan Kardec de fazer a união dessas informações recebidas do mundo espiritual com a ciência acadêmica de sua época, apesar de Allan Kardec ser um produto eurocêntrico de sua época, ou seja, baseado numa cultura primordialmente nos moldes europeus, ele soube ultrapassar esses limites da cultura eurocentrista do século XIX e, através de conceitos como da reencarnação, por exemplo, estabelecer novos horizontes, novas luzes para esses conceitos da antropologia e da arqueologia, por exemplo. Ok? Então, findamos esse vídeo, espero ter contribuído para algumas reflexões a respeito do assunto. E se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para o nosso canal chegar para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, você toque o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber mensagens a respeito de vídeos novos do nosso canal. No mais, eu tenho que agradecer você ter ficado comigo até o final desse vídeo, acompanhando as nossas reflexões. Muita paz, saúde e realizações a todos.